Olá pessoal, sou Cristiane Guiô, estou diretora de comunicação Sescom RJ. Aqui ao meu lado, Paulo Bavini, convidados de hoje para falar para a gente sobre o contador protegido. Ele tem uma empresa de seguros, vai falar sobre responsabilidade civil aqui para a gente. Bom tê-lo aqui, Bavini. Muito obrigado pelo convite de poder estar participando desse bate-papo aqui para tirar dúvidas importantes aí para os nossos amigos profissionais da contabilidade, empresários desse segmento tão importante que quem me colocou no meio de contabilidade sempre falava, o médico é tão importante para a saúde como o contador para o empreendedor. Quem falava isso sempre, fala até hoje, está entre nós, é o José Maria Chapina Alcazar, meu amigo Zé Maria, que presidiu o Sescom São Paulo de 2007 até 2011 ou 12, se não me engano. Fraternal abraço, Chapina. Pois é, os empresários, eles têm algumas dores, né? Que são justamente a perda de um prazo ou então até alguma reclamação dos seus clientes em relação aos serviços que não foram prestados ou algum serviço que lhe causou algum problema. Então, Bavini, quais os tipos mais comuns de reclamações desses contadores e o que a responsabilidade civil poderia alcançar e ajudar essas empresas? Pois é, Cris, a maioria esmagadora é a perda de prazo. A gente tem, inclusive, no contadorprotegido.com.br, que é um portal que a gente criou para você, empresário da contabilidade, poder fazer a sua cotação sem nenhum custo, sem nenhum comprometimento de ter que fechar com a gente, mas até para ter um parâmetro daquilo que você vai gastar de seguro ou, melhor, que você vai investir. Que eu costumo dizer sempre, uma perda de prazo muitas vezes é inevitável. Por quê? Você pode ficar sem internet, aquele funcionário que cuida daquela determinada conta teve um problema com o filho, pode haver um esquecimento, pode haver diversos motivos para uma perda de prazo. É uma cobertura muito comum e muito usual e a principal causa de danos causados a terceiros é, sem margem de dúvida, a perda de prazo. Me diga aqui para a gente saber qual situação já ocorreu em que a Bavini socorreu um escritório de contabilidade. Nós temos nesses quase 15 anos que a gente atua diretamente no meio contábil, eu sou corretor de seguros desde 1986, fui por acaso para essa área de seguro, por conta de um problema, um imóvel da família, e passei a atuar na área de seguros. O meu primeiro contato com responsabilidade civil foi em 1991, e a partir de 2006, praticamente, início de 2007, com o Sescom São Paulo, a gente se tornou a maior corretora do Brasil. E no segmento de responsabilidade civil para empresas de contabilidade, tá? Cris, como é que a gente ajudou? Todo mundo aí da turma de empresários da contabilidade lembra quando a DACOM e DCTF, a multa era de R$5.000 por empresa. Nós tivemos um caso de um escritório de contabilidade em São Paulo, uma empresa de contabilidade, que no dia houve um problema de internet na região onde era a base dessa empresa. E a pessoa tentou de manhã, tentou na hora do almoço, não conseguiu. No final do dia a internet voltou, mas muito lenta. Ele deixou de fazer a entrega de 60 empresas que eram os clientes dele, ou seja, vezes 5.000. Qual foi a nossa orientação, a minha orientação pessoal? Depois de uma conversa com um amigo e gestor que trabalha conosco, o Edir, muitos do Rio de Janeiro conhecem o Edir, porque ele sempre me acompanhava nas palestras, nos N-Contos, né? Qual foi a nossa orientação? Peça para o seu cliente pagar com desconto e a gente vai dar entrada na companhia para que seja regulado como um único sinistro, que a gente tem como provar que realmente foi uma falha, não do empresário da contabilidade, mas sim uma falha causada por ele por conta de um terceiro, que foi a falta da internet. E depois de umas 3 ou 4 conversas com a companhia, a gente conseguiu que ele pagasse uma única franquia para os 60 clientes. Ou seja, se a gente pegasse a DACOM e DCTF, 2.500 cada uma que ele não entregou, seria 10.000, 5 de cada uma.
Sim. Com 50% de desconto seria 5, mas a franquia era 2.500, com 10% com um mínimo de 2.500, né? E aí a gente conseguiu que a companhia pagasse esse sinistro com uma única franquia, que, salvo eu ter enganado, foi de 15 a 18, porque o prejuízo total com desconto chegou a 180 ou 190 mil reais. Ou seja, é um escritório que faturava na época um pouco mais de 150, como é que ia arcar com uma conta dessa? Não tinha como. Estava segurado pela Bavini. Segurado por nós, na época a companhia de seguros era a AIG, que não opera mais no mercado, vendeu a carteira para a Porto Seguro. A Porto Seguro sempre foi muito refratária a seguros de E&O, que é como é denominado o seguro para profissionais da contabilidade. Médicos, advogados, corretores de seguro, I&O, o E, aquele é comercial, e o O, né? E, conhecido mais popularmente como o vulgo responsabilidade civil ou RC. Não é Roberto Carlos, hein? É responsabilidade civil. Existe alguma situação assim exclusiva que o seguro não vá cobrir, alguma situação? Pois é, nós temos um caso aqui do Rio de Janeiro, inclusive uma pessoa muito próxima do SESCOM. A companhia negou o sinistro, tendo uma alegação lá de prazo, de comunicação, e ele me ligou, falou: Bavini, essa multa está quase 200 mil reais de prejuízo. Eu vou ter que dispor de alguma coisa, mas antes de eu tentar qualquer coisa, eu gostaria que você me ajudasse. E eu falei: me dá o processo, eu vou levantar o processo para o seu gestor. Era a Débora, outra gestora nossa que conhece bastante, também não concordou com a resposta da companhia. E aí eu fui à companhia pessoalmente para o processo e a gente reverteu. A gente pagou. Então é um exemplo. Eu nunca perguntei para ele se eu posso falar, depois eu te falo, até informalmente, quem é a pessoa. De repente você pergunta: você pode fazer uma declaração sobre o que o Bavini falou? E é uma grande verdade, estava negado o sinistro, não foi fácil o entendimento, eu reverter o entendimento da companhia, que estava errado. Estava errado porque a pessoa que estava regulando o sinistro da empresa terceirizada é um advogado. E ele se pegou justamente num artigo do Código Civil que não se enquadra dentro da regulação do sinistro de contabilidade, e a gente reverteu. Você acha que um empresário contábil hoje ter esse seguro, né, de responsabilidade civil, que é tão importante como você falou, né, que já salvou vários empreendimentos, você acha que isso é vantagem no meio da contabilidade? Quem tem, quem não tem, isso traz alguma vantagem? Veja, eu costumo dizer o seguinte: hoje eu estou no Rio de Janeiro, aqui com a Cris, diretora de comunicação do SESCOM. Estive ontem em alguns clientes, estive anteontem no Conselho Regional, ou seja, faz 3 dias que eu não estou na base. Tenho vendedores externos que estão dentro de concessionária e loja de automóvel. O cidadão lá, para não perder a venda, para manter a meta, a gente não deixa fazer isso. Troca o perfil do cliente, ou o perfil já vem contaminado, porque aquele cliente que vai comprar o seguro do carro, ele sabe que o CEP da casa dele não é bom para seguro. Tem muito roubo na região, e ele põe o CEP de pernoite da casa da mãe, da sogra, e aí tem o sinistro. Como é que eu, Paulo Bavini, como é que você, vai cobrir, dono do escritório ou empresa de contabilidade, sabe você sabe o que o teu funcionário está fazendo agora? Se ele está lá no tal do WhatsApp, o inimigo de todo mundo, que tira a atenção. Então, hoje, quem vende serviço, corretor de seguros, advogado, empresas e contadores, pessoa física, não pode viver sem o seguro de responsabilidade civil. Eu costumo dizer que o seguro de responsabilidade civil não é uma despesa, é um investimento. Eu tenho seguro de responsabilidade civil desde 1991, tivemos 4 vezes que acionar o seguro. Nas 4 vezes, na primeira audiência, a gente foi excluído do polo passivo, porque não era um erro da corretora. Foi má fé do segurado. E com essa prova que foi má fé do segurado, a gente conseguiu tirar também a responsabilidade da seguradora. Só que aquilo que eu falo, você saiu 4 vezes. Sim, mas por exemplo, hoje você causa um dano a um terceiro. Como foi um caso nosso, que foi um carro que o sujeito burlou lá o perfil por uma bobeada do meu funcionário, ele vistou o perfil
ele não conferiu se aquilo era a assinatura dele, como é no documento, e aí depois ele quis dizer que foi meu funcionário. Para você, é a mesma coisa, eu não renovo o seguro de um cliente nosso. A responsabilidade é minha de não ter avisado para ele. É a mesma coisa você perder um prazo. A empresa perdeu um prazo. Então, o que eu digo para vocês? Principalmente numa proposta comercial. Quando você chega num cliente e demonstra, eu tenho uma pólice de 500 mil reais, e o cliente olha e fala, pô, mas o honorário dela é um pouco mais caro que o outro, mas ela tem uma garantia financeira de uma seguradora de primeira linha, que está dando respaldo para ela de uma pólice de seguro. Você não vai perder o cliente, muito pelo contrário, o cliente vai ficar muito mais seguro com o teu serviço, porque você tem o respaldo de uma companhia multinacional que está te dando uma pólice de 500 mil reais. Dá uma última pergunta aqui. Eu sei que você tem várias experiências e já deu para notar que é muito importante a gente se manter seguro, né? Justamente por isso a gente não sabe o dia do amanhã, né? A gente que tem escritório, a gente não está exatamente ao lado ali do funcionário para ver o que ele está fazendo. A gente até pode ter planilhas, sistemas maravilhosos que nos ajudam no dia a dia, né, a pontuar o que o funcionário fez, entrada, saída, né? Mas a gente sempre sabe que pode haver alguma falha desse tipo. Qual o conselho que você daria para o profissional da contabilidade hoje, né, em relação à responsabilidade civil, a essa importância dele hoje firmar com a Bavini, né, a contratação de um seguro de responsabilidade civil? A primeira coisa importante é: ninguém aluga um imóvel se não tiver um contrato, se não tiver um fiador, se o sujeito não tiver capacidade financeira. Então, pessoal, primeiro ponto, rever contratos. Tem uma faixa cinza, já estamos tendo problema em São Paulo, que é a tal das informações do e-social. Você faz folha e não faz o e-social, tem que deixar claro para o cliente que você não vai fazer, ok? Vou dar um exemplo de um ex-presidente desta casa, que a esposa criou um software de gestão, que hoje é da OMI. Ele sempre teve seguro e sempre tecnologia embarcada no escritório dele. É o Arnaldo da Confiare. Um fraternal abraço, Arnaldo, meu amigo, Cris. Gente, não tem como, atrás do sistema, por mais que o Cláudio Nazajon fale, nosso sistema cruza tudo. Quem que está digitando? É um ser humano como eu, como a Cris, que pode estar com algum problema pessoal. Então, eu deixo aqui de cátedra para vocês o seguinte conselho. Cotem o seu seguro no www.contadorprotegido.com.br. Continue o seguro do seu carro com o seu cliente corretor de seguros. Continue o seguro do seu escritório com o seu amigo e cliente corretor de seguros. Agora, você não pode ouvir corretor de seguros que não conhece o produto falar que tem que transitar e julgar. Isso não existe. E vou deixar mais um exemplo aqui. Eu gosto desses exemplos práticos que a pessoa entende. Eu não vou operar o meu coração com o meu contador, com o meu amigo corretor de seguros, tampouco com o médico gasto. Se eu tiver que operar o coração, eu tenho que ir num cardiologista. Então nós, da Bavini Ferreira, somos o seu cardiologista quando você precisar para a contratação desse seguro específico, que é o de responsabilidade civil. Gente, o dever de reparar o dano causado a um terceiro está na lei. Não sou eu, não é o Sescom, não é a Cris, não é o Mansur, não é o meu amigo Maurício que diz, é lei. E uma outra coisa importante, como eu iniciei, além do contrato, toda vez que vocês tiverem uma pergunta, uma consulta de um cliente, que vocês tiverem dúvida e depois de certeza daquilo que vão responder está certo, documentem. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, diz claramente: o prestador de serviços, independentemente de culpa, responde por não ter explicado devidamente como está sendo feito a fruição do seu serviço. Talvez a minha forma de falar não seja exatamente como está na lei, mas é o artigo 14 que os advogados dos seus clientes
vão usar contra vocês se isso não tiver documentado com contrato ou devidamente respondido por e-mail. Ok? Ok, muito obrigada, Babinho, pela sua presença aqui no Sescom RJ. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e sempre nos acompanhe nas nossas redes sociais aqui do Sescom RJ, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. E lembre-se, Tchau. consulte-nos, é mais seguro. Tchau, tchau.